Estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu estou batendo um papo com o senador Jorge Viana. E nesse bloco, senador, a gente prometeu que vai falar dessa questão dos 11 mil servidores, é uma questão que envolve todo o Estado e que comove muitas pessoas. A decisão do Supremo, por 8 votos a 2, como já falávamos, era o já esperado, decidir pela modulação e considerando inconstitucional a emenda na Lu Gouveia, de 5 de julho de 2005, que permitia a efetivação nos quadros do serviço público desses servidores contratados sem concurso. O senhor mesmo chegou a dizer, prefiro ser preso a demitir esses servidores. Quando o senhor estava no governo. E hoje o senhor vê essa situação. O governador tem 1 ano para cumprir ou tentar aí umas estratégias, um caminho jurídico. Como resolver essa situação, senador? Primeiro, não é fácil, mas uma boa parte dessa insegurança que todos nós estamos vivendo e desse drama que algumas famílias estão tendo sobre suas cabeças, vamos primeiro, como já deve ter dito aqui o representante da PGE, tem uma parcela enorme de pessoas, o governador Tião Viana tem falado isso, que vai dar para a gente excluir disso. Eu não sei se todo mundo sabe do que a gente está tratando, é bom até dizer. Foi aprovado, na época, nos anos 80, a emenda Passo Porto, e foi mudada a distribuição de recursos para os estados. O Acre tinha um número pequeno de servidores e tinha muitos servidores do território. Mas o estado do Acre, do seu próprio quadro, tinha pouca gente. No governo Nabor Júnior, 83 para frente, foram contratados, daí para frente, não todo, mais de 10 mil servidores, sem concurso. Eu não estou dizendo que foi errado, porque foi muita gente para a saúde, para a educação, precisava, mas era aquele tempo, então não estou aqui fazendo juízo. Era possível, não estava proibido de fazer a contratação. Aí veio a Constituição de 88, falou, ó, só pode ser servidor público quem tiver aprovado em concurso público. A ideia de demitir os 11.500 e pouco está pegando desde 83 para frente. Não tem sentido. Então, tem uma parcela grande desses 11.500 que não tem nada a ver. Estão fora e estão garantidos, muitos já estão aposentados. Já aposentados. Isso é uma situação. Mas o número que se trabalha, em torno de 3 mil, um pouco mais de 3 mil. 3.425. Um pouco mais de 3 mil, que aí nós temos que ver, em cima da decisão que fala de modulação em 12 meses, o que é que a gente pode fazer. Primeiro tem que estar todo mundo junto, como sempre tivemos. Eu não vou ficar falando, porque na época a gente discutia a mudança na Constituição. Gente, eu falava ainda, o pessoal da minha assessoria jurídica dizia, vai dar errado, porque aí vai ter uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas a intenção era boa. A intenção era garantir. Ganhamos tempo com isso. Então eu não posso crucificar a Assembleia por ter votado a emenda, porque também nós ganhamos tempo. Como nós ganhamos tempo, porque tinha uma ação para que eu demitisse. Aí eu falei, eu não vou demitir, porque estão trabalhando, estão me ajudando, estão levando o Acre para frente. Mas aí quando aprovou a emenda, que está todo mundo criticando, até a deputada Ana Lu, a emenda nos deu esses anos todos. Mas a minha assessoria jurídica disse, isso vai gerar uma ação direta de inconstitucionalidade. E gerou. E gerou. ADI. Mas também nós ganhamos muitos anos e com isso muita gente... 9 anos foram ganhos. Muita gente saiu da guilhotina. Agora vamos ver como é que a gente faz junto, esperar a PGE, trabalhar junto, os 3 senadores, eu, Aníbal, Petecão, estamos juntos, a bancada de deputados há o risco também. Do Supremo de dizer, não, olha, esses embargos de declaração são meramente protelatórios, nós não vamos aceitá-los. Há esse risco, senador? Não, no jurídico cabe tudo, mas nós temos que ver que medidas nós podemos usar e como o defensor é o Estado tem mais alternativa do que o cidadão. Então eu acredito que nós temos ainda uma batalha dura, intensa, temos que estar juntos. Eu não sou pessimista. Eu acho que nós temos que reduzir esse número para o menor número possível, mas isso lá na frente. Por enquanto é defender os 3.400, são pessoas que estão trabalhando, estão com suas famílias, precisam ter paz, tranquilidade. Então, enquanto eu for senador, e agora eu estou na vice-presidência do Senado, junto com o Tião, com os colegas todos, nós vamos estar nessa batalha e eu pediria tranquilidade para todos, que nós vamos conseguir encontrar uma maneira de minimizar esse drama que milhares de famílias estão vivendo. Ou que diz aqui o Raimundinho da Saúde, ele defende, inclusive ele está nessa situação, ele defende alguns servidores. Boa noite, Alain, boa noite, senador. Gostaria de pedir ao senador mais empenho na luta pela aprovação da PEC 54, como também na articulação das bancadas federais de Minas e São Paulo, pois nas nossas andanças em Brasília, eu não percebi o senador interessado em nos ajudar. Sabemos da sua força política
e se o senador realmente se empenhar, ainda nesse semestre teremos a aprovação da PEC com uma emenda aglutinativa onde salvaria todos até 1994. É o Raimundinho da Saúde defendendo a PEC 54, senador. Mas vamos separar duas coisas. Nós estamos numa batalha nossa, jurídica. Não é que eu... E essa batalha jurídica tem decisão judicial. Uhum. Esse é o custo que a gente está passando pela emenda que a gente fez na Constituição, que foi feita aqui, e que não cabe agora achar culpados. Foi uma tentativa de ajudar, não foi de prejudicar. Mas, sinceramente, todas as possibilidades, inclusive essa, que outros estados estão conseguindo exatamente porque não teve uma ação na justiça. Mas é um assunto que eu acho que se a gente trabalha junto, a chance da gente acertar é melhor. Mas é muito difícil defender... Essa PEC, por exemplo. Defender a permanência de pessoas depois de 88. Só ganhando tempo. Como faz muito tempo, e aí o tempo é um aliado dos processos judiciais, de quem está sofrendo os processos, nós temos o tempo agora como aliado por já ter passado tantos anos. Pelo menos esses 12 meses. Senador, temos mais perguntas dos internautas aqui sobre outros temas. Olha, o Marcos Lima fala da reforma do Código Penal. É preciso também um maior investimento nas políticas públicas, criando assim trilhos que levem jovens e crianças para longe do rumo da criminalidade. Aí ele diz assim, ao invés disso, o governo federal financia a construção de um porto cubano e perdoa dívidas milionárias de inadimplentes africanos. O senhor, como senador da República, o que acha dessa ação da presidente Dilma? Se a estratégia econômica com o porto cubano, o que se pode dizer também sobre o perdão aos africanos, enquanto a tolerância aos nossos próprios inadimplentes é zero, senador? É o Marcos Lima. Pois é, mas tudo depende também do ponto de vista. Eu estive na África esse ano passado e fiz questão de ir num dos portos onde navios, para atender os interesses do nosso Brasil, caçavam pessoas, laçavam pessoas, botavam dentro de um porão e traziam para cá para ser escravo. Nosso país fez isso com milhões de pessoas, milhões de escravos. Quem fez isso? Explorou o outro como escravo, arrancou marido da mulher, trouxe, botou dentro de um porão, passando fome e escravizou. Se nós fizermos qualquer coisa com a África, ainda vai ficar devendo. Nós ainda vamos ficar devendo. É de chorar quando a gente vai lá, ver no porto, do outro lado do Atlântico isso. Então, o nosso país está migalhas para o país de hoje. Ah, mas está fazendo falta aqui. Gente, o Brasil, há 12 anos atrás, tinha um orçamento de 500 bilhões de dólares. O nosso orçamento agora é de 2,6 trilhões de dólares. Ah, mas então tá... Não, gente. Para manter tudo que nós temos, para ter essas melhoras que nós estamos tendo, custa caro. Mas dá para fazer sim, dá para ajudar. Tem pagamento? Cuba está mandando essa quantidade de médicos para cá para nos ajudar. Um país pobre, que sofre um bloqueio dos Estados Unidos, que não pode ter relação comercial. Aí não tem que ter ideologia não, tem que ter o lado humano. Então, eu acho, sinceramente, com todo respeito, eu respeito a opinião, mas o Brasil está emprestando dinheiro, vai cobrar de volta para fazer um porto lá em Cuba, para que Cuba pare de passar fome. Para que possa estar... Cuba tem lá um dos melhores ensinos educacionais do mundo, uma das melhores saúdes do mundo, vivendo muita dificuldade econômica. Então o Brasil tem que ser um parceiro, nós queremos paz, nós não queremos a guerra. Agora, gente, é assim, não dá para também... Não, primeiro a gente resolve o nosso, deixa o vizinho morrer de fome. Não dá para a gente ir comendo melhor aqui e ajudar o vizinho. Isso vale, na casa da gente. Tem um vizinho na ponta da rua que não tem o que comer. Então não, quando aqui tiver sobrando é que eu dou para lá? Não, gente. Mesmo faltando, vamos ajudar o vizinho, vamos dar um pouco para ele, diminuindo a nossa comida. Francisco de Assis Figueiredo, senador Jorge Viana, a cena de escárnio com o poder público e a justiça, protagonizada pelo deputado federal e vice-presidente da Câmara, André Vargas, do PT do Paraná, de ter cerrado o punho em frente ao ministro Joaquim Barbosa, é uma atitude de deboche dos seus colegas partidários frente ao ministro? O que o senhor pensa disso? Acha que isso é correto? É a pergunta do Francisco de Assis Figueiredo. Olha, eu por exemplo, tenho muitas críticas à postura de alguns membros do judiciário estão tendo. Eu tenho uma admiração enorme por alguns ministros, juízes, desembargadores, mas pelo amor de Deus, tem alguns do judiciário que estão querendo virar político. A gente já tem tantos políticos ruins, mas o político nosso, ruim, foi eleito. E o povo pode tirar, pode nos trocar todos.
O duro é alguém que já tem lá um cargo vitalício querer virar político. Eu acho uma panaceia esse negócio de ficar filmando sessões nos Estados Unidos. E na maioria dos países do mundo não tem nada disso. Juiz dá lá a canetada, não fica dando entrevista, pune qualquer um, pobre, rico, quem tem, quem não tem, ele fala pelos altos. Aqui no Brasil é uma panaceia. E esse negócio não é bom, porque termina que vai diminuindo a força do judiciário, que tem que ser um poder com muita força para nos julgar todos. Agora, onde a gente atua é no legislativo, que é votado, tem 4 anos, no caso o senador 8, e depois, se não fizer um bom trabalho, o povo tem o direito de tirar. Acho que o deputado Vargas não foi feliz. Eu sou vice-presidente do Senado. Eu acho que desrespeitosa. A gente tem que cumprir um rito de respeito. Entre os poderes. Eu divido da condução que o presidente Joaquim Barbosa está dando. É uma loucura, umas coisas assim esquisitas, que não ajudam em nada e atrapalham muito. A gente tem que respeitar, porque ele é presidente supremo e tem que ser respeitado. Principalmente quando está na casa da gente, que é o Congresso. Então eu acho que não foi feliz a atitude, né? Porque quando você está ali na mesa tem que ser com muito respeito.